num dos sistemas mais importantes na gestão de uma organização, a liderança e a forma como os líderes lideram seus colaboradores. A liderança deve refletir sobre qual que é o seu papel nesse novo contexto, adaptando o seu modelo ao ambiente ao qual está inserido. Quais são as principais dimensões para o sucesso no mundo em transformação? Esse foi um dos temas que mais gerou inquietude para mim e meu parceiro José Celib Neto, quando começamos a desenvolver os nossos conteúdos, as nossas pesquisas sobre transformação organizacional. Lá se vão mais de 5 anos, onde começamos um processo de buscar entender quais são os elementos que fazem com que uma organização seja mais bem-sucedida nesse ambiente em ebulição, com transformações em níveis inéditos na história da humanidade. Dessa reflexão, nós desenvolvemos um método de estudo, na realidade, para buscar entender e articular quais são os 4 temas essenciais para o sucesso na gestão do amanhã. Dessa reflexão, desses estudos, nós chegamos à construção de um framework, um desenho, um modelo que tangibiliza essa visão. Nós temos 4 elementos essenciais para o sucesso na gestão da manhã: alinhamento com o ambiente externo, harmonização da cultura organizacional do negócio, da sua liderança e do seu modelo de negócios e da sua estratégia. Como funciona essa perspectiva? Vamos começar com o ambiente. No mundo em intensas mudanças, as organizações devem se adaptar a essas mudanças. As organizações mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem fazer uma boa leitura desse contexto e conseguem alinhar todo o seu sistema de gestão a esse ambiente. É imperativo reconhecer que estamos diante de um processo de mudanças intensas. Assim, a organização deve estabelecer um processo de evolução contínua para entender a dinâmica do ambiente e alinhar todo o seu sistema de gestão. Então, primeiro contexto, ambiente. A organização deve estar alinhada ao ambiente externo. Alinhada como? Aí entra essas 3 perspectivas de gestão. Então, eu olho para fora a partir do olhar do ambiente para olhar para dentro. E aí eu vou harmonizar 3 sistemas no meu sistema de gestão. Primeiro deles, cultura organizacional. A cultura organizacional de uma empresa é seu jeito de ser, é a forma como ela se comporta, é a forma como ela toma decisões, são suas crenças, seus pressupostos básicos. Esta cultura, que foi forjada ao longo de toda a história da organização, deve evoluir para se adaptar ao ambiente externo. Então, é requerido e mandatório uma análise em todos os elementos da cultura do negócio para que o sistema de pensamento, para que a filosofia, para que o jeito de ser da organização esteja alinhado com as demandas do ambiente externo. Segundo elemento, o modelo de liderança e gestão de pessoas. Veja, passamos por uma evolução na sociedade, como eu disse, com mudanças velozes, e há uma evolução na forma, sobretudo, da natureza dos relacionamentos. Com isso, há um impacto importante num dos sistemas mais importantes na gestão de uma organização, a liderança e a forma como os líderes lideram seus colaboradores. Aquele modelo de comando e controle dá espaço a um modelo onde as pessoas requerem cada vez mais, desejam cada vez mais empoderamento e autonomia. Então, a liderança deve refletir sobre qual que é o seu papel nesse novo contexto, adaptando o seu modelo ao ambiente ao qual está inserido. Segundo contexto, liderança. E o terceiro, a estratégia da organização e, sobretudo, o seu modelo de negócios. Todo o pensamento estratégico clássico que nós conhecemos remonta à Revolução Industrial, mas mais precisamente ali pelos anos 70, 80, onde tínhamos um ambiente caracterizado por um processo de um nível de pressão competitiva muito menor, ou seja, o nível de concorrência era muito menor que os dias atuais. Num ambiente onde existe um nível de concorrência muito maior e um empoderamento maior do cliente, a estratégia deve mudar o seu perfil, migrando de uma orientação interna, como foi concebida na sua primeira era do pensamento estratégico, para uma orientação externa, mas não para o competidor, não para o concorrente, como nós conhecemos muito da estratégia convencional. Essa orientação interna deve migrar sua atenção para quem?
para o cliente. É aí que entra os conceitos, ou o conceito de customer centricity, ou centralidade do cliente, que define que toda e qualquer estratégia deve ser orientada, sobretudo, às demandas, a atender às demandas de forma superior aos clientes da organização. Esse desenho que eu acabo de compartilhar com vocês, ambiente, cultura, liderança e estratégia, deve ser construído sobre a ótica de abraçar a inovação em todo o seu sistema organizacional, porque ele requer cada vez mais flexibilidade e mais adaptação. Modelos rígidos não combinam com um ambiente em transformação. Todos os nossos estudos, meus e do José Salib Neto, têm seguido essa lógica. Não à toa, lançamos um primeiro livro, que é o Gestão do Amanhã, que é o Manifesto, um segundo livro, que foi o Novo Código da Cultura, o terceiro livro, a Estratégia Adaptativa, e a nossa próxima obra, a ser lançada em 2022, será sobre liderança, que são os estudos que nós estamos finalizando exatamente agora. Porque nós entendemos que é necessário manejar, gerenciar todos esses pilares para que você seja bem-sucedido, bem-sucedido. A nossa imersão em mentoria, gestão do amanhã na prática, também segue essa lógica, com masterclass dedicadas a cada um desses building blocks, ou desses blocos de conhecimento. Aliás, se você deseja se aprofundar nesse conteúdo, eu lhe convido a conhecer a nossa imersão. É só você acessar o link que nós vamos estar deixando aqui disponível para ter mais informações. Toda a nossa lógica de pensamento nós compartilhamos com todos. Toda a nossa lógica de estudos nós compartilhamos com todos, por meio de materiais como esse, mas também de uma forma mais profunda para quem assim o desejar. Dessa forma, reflita como a sua organização está integrada ao ambiente, qual é o seu modelo, qual é o modelo da sua cultura organizacional, seu modelo de liderança e a sua estratégia. Sucesso!